Ó, esse estudo aqui é um estudo bem conhecido, porque esse estudo, ele pegou, esse estudo aqui é um estudo que eles pegaram pessoas que participaram de um programa chamado The Big Loser, né? E a ideia é assim, né? Perder o máximo peso possível em 6 meses com dieta restrita e exercício. Tá? O programa, uma coisa, ele mostra que é possível, com treino e dieta, você perder peso igual na cirurgia bariátrica. Ó a média de perda de peso, a média. Só que aqui foram 16 competidores, 14 toparam fazer as medidas. Porque foi assim, né? Não foi um estudo que os pesquisadores que foram falar, ó, vocês vão fazer isso. Os pesquisadores só convidaram as pessoas que participaram do programa, a gente pode, né? Teve 2 chatos que não toparam participar, mas os outros fizeram as medidas. Então a média de perda de peso nos 6 meses foi quase 60 quilos, é quase 10 quilos por mês, com treino e dieta, sem medicamento, sem cirurgia. Aí ele fala ali, o gasto de repouso, a taxa metabólica de repouso, ela diminuiu 610 calorias, mas teve bastante variação, né, individual. E após 6 anos, olha que legal, eles fizeram um acompanhamento de 6 anos. 41 quilos do peso perdido foi recuperado. Certo? Mas isso aqui é o normal. Na verdade, se não tivesse um reganho assim, é que não seria normal. E nós, profissionais, a gente tem que entender o seguinte, reganhar peso depois de perder é normal, é o normal. E como é que eu vou lidar isso com o meu paciente? Alinhando a expectativa dele, porque a maior frustração é você não saber, né? A maior frustração é você ter uma expectativa. Nutri, eu consigo perder 50 quilos? Consegue, tranquilo, vem comigo. Né? Vai ter, ao longo dos anos, ali um ou outro paciente que pode chegar a um resultado tão grande assim. É muito difícil, né? E não é porque o Nutri é bom ou não, é porque o tratamento da obesidade é muito complexo no ambiente que nós temos, né? Enfim. Então, ó, depois de 6 anos, o gasto de repouso foi 704 calorias abaixo do basal e desses 704, 500 calorias eram o efeito da adaptação metabólica. Tá certo? É como se você tivesse um indivíduo com 150 quilos, né? Ele perdeu muito peso, vamos supor ali. Eu vou simplificar aqui, não vou considerar o reganho. Mas ele foi de 150 para 100 e você teve lá um gasto de 2.500. Em 100 quilos ele teria 2.000, mas com o efeito de 500 calorias da termogenizativa, na verdade é 1.500 o gasto dele, né? É 500 calorias abaixo. E aí, uma interpretação que muita gente faria, então é essa adaptação metabólica que faz eles acumular gordura de volta. Mas não é isso, sabe por quê? Porque quem tem mais adaptação metabólica é quem está com o peso mais baixo. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer o seguinte, o cara que está mantendo o peso mais baixo é o cara que se esforça mais para evitar o quê? Enfim, ele consegue basicamente controlar a ingestão mais e provavelmente ele está fazendo mais atividade física para evitar isso. Foi isso que eles observaram. Esse cara sofre mais adaptação metabólica, porque a galera que reganha, a adaptação metabólica vai diminuindo. É como se fosse uma corda que vai te puxando, né? É um elástico que vai te puxando e quando você começa a reganhar peso, ela diminui. Tá certo? Então, por isso que não dá para dizer que quem sofre mais adaptação metabólica vai engordar mais. Na verdade, quem está com adaptação metabólica é o cara que está mantendo o peso mais baixo. Porque teve gente que reganhou mais de 41 quilos, teve gente que reganhou menos, né? E quem reganhava menos era quem sofria mais adaptação metabólica. É aquele lance, né? Que a obesidade é uma doença que é como se o tratamento dela é como se a pessoa estivesse andando contra a escada rolante, né? O esforço é contínuo, né? E como que você pode diminuir esse esforço? Os medicamentos para tratar a obesidade, eles conseguem diminuir isso porque eles vão diminuir teu apetite, certo? E a pressão do apetite é muito forte. Quanto mais peso você perde, normalmente maior ele aumenta. Nesse estudo, a adaptação metabólica foi persistente, mas em alguns estudos mais novos, eles viram o seguinte, que a adaptação metabólica, ela era maior durante o processo de perda. Quando o indivíduo estava no platô, ela diminuía mais ou menos pela metade.
Tá? E um detalhe, tá, pessoal? Nesse estudo aqui ela foi muito grande, mas a gente tem que considerar que a galera perdeu quase 60 quilos. Para uma pessoa que perde 10 quilos, a adaptação metabólica vai ser 50 calorias, 100 calorias, entendeu? Por isso que naquele exemplo ali eu até coloquei um valor de 150 ali, tá? Porque ela normalmente é proporcional à perda de peso, mas a variação individual é muito grande. Tem indivíduo que nem sofre adaptação. Isso pode explicar porque algumas pessoas emagrecem mais rápido também. São mais fáceis, né? Emagrece mais rápido. Não quer dizer que vai ter necessariamente mais facilidade de ficar magro, né? Tem pessoas que têm menos resistência para perder gordura. Por isso que com a mesma dieta, o mesmo déficit calórico pode gerar perdas diferentes. Claro que existe diferença na adesão, mas vamos supor que eu conseguisse controlar. Ainda assim, ainda que eu conseguisse controlar o mesmo déficit calórico para pessoas diferentes, o impacto pode dar diferente. Por quê? Porque algumas pessoas vão sofrer mais adaptação do que outras. Tá certo? Então o cara pode começar com o mesmo déficit, mas como o gasto energético pode diminuir para alguns mais do que para outros, o déficit real muda, né? É isso que é metabolismo, analisando de uma forma dinâmica. É certo? Isso aqui é bem legal também, ó. Apesar do papel de menor potencial da adaptação metabólica como um impulsionador do ganho de peso, os presentes achados têm relevância clínica importante e podem explicar por que alguns indivíduos com obesidade podem apresentar resistência à perda de peso adicional. Então, é aquilo que eu falei, né? Algumas pessoas podem realmente ter um grau de adaptação maior do que outras, tá? Existe uma variabilidade que depende de genética. Tem os azarados, né? Não são pessoas que, em dieta, elas vão emagrecer também, só que elas vão emagrecer menos, né? Um ponto importante é que o efeito da adaptação metabólica, ele normalmente não é muito grande e ele só é grande quando a pessoa perde muito peso. Então, aquela ideia de fisiologia de boteco que alguns profissionais propagam na internet, tipo, fulano parou, a pessoa para de emagrecer por causa da termogênese ativa, né? Teve uns anos atrás, uns caras falavam assim, aeróbio engorda porque gera muita termogênese adaptativa. Aí o corpo economiza energia e faz a pessoa acumular gordura. Não faz sentido. O efeito da adaptação metabólica, ele, por mais que ele aumente, ele depende da magnitude que perde peso, né? Bom, então essa figura aí coloquei mais para vocês verem a beleza. Tem muitas alterações fisiológicas que acontecem no processo de perda de peso. Inclusive na primeira semana, que é a fase 1, é a primeira semana de dieta. A fase 2 seria todo o período que a pessoa está perdendo peso e gordura. E a fase 3 seria aquele período que ela para de perder porque ela não está mais em déficit. Então na fase 1, por que ele separou a fase 1 e é só uma semana? Porque a fase 1 você tem as mudanças muito relacionadas a uma perda de água maior e perda de glicogênio. E quando a gente faz a leitura da composição corporal, a gente tem que estar preparado para entender que o nosso paciente perdeu massa magra. Não quer dizer que ele perdeu músculo, certo? Porque é onde você perde mais massa magra na primeira semana, certo? E é normal, e o paciente, às vezes precipitado, vai lá, olha, Nutri, eu perdi massa magra aí, 2 kg de massa magra e perdi só 1 kg de gordura. Está em desvantagem. Você perdeu glicogênio, você perdeu água. Não necessariamente você perdeu músculo, certo? É claro que perder muita massa magra, né? É um indício de que perdeu músculo. Mas tem que tomar cuidado também, porque será que a avaliação foi bem feita? Você está interpretando uma avaliação, né? Tá? Então, pessoal, uma pessoa que está em processo de perda de gordura, a composição corporal dela melhora normalmente, mesmo que ela não treine. Imagina se treinar. Então, cuidado quando vocês interpretam uma avaliação, tá? Se uma pessoa faz musculação, faz aeróbio e está perdendo peso, certo? Não confie muito na avaliação se ela mostrou que perdeu muita massa magra. Olhe para o visual e fala para o paciente, o que você está vendo? Visualmente. Você acha que você piorou mesmo? Tá? Eu acho a avaliação algo importante, mas não tão importante às vezes quando algumas pessoas falam, né? Porque as pessoas superestimam o impacto da avaliação de composição corporal, tá?
Ainda mais uma pessoa que treina musculação e faz aeróbio. Se ela perder peso, ela vai melhorar a composição corporal dela. Tá? A relação massa magra e massa gorda, ela melhora quando uma pessoa perde peso, uma pessoa com obesidade. Uma pessoa que faz bariátrica, mesmo que ela não faça exercício, a relação massa magra e massa gorda vai melhorar. Por quê? Porque ela vai perder bastante massa magra, mas ela vai perder mais massa gorda. Ela perde 60%, 70% de massa gorda. E da massa magra que ela está perdendo, uma parte é músculo, mas uma parte é água e retenção. Certo? Então, por isso que ela tem uma melhora. Agora, vai ter bastante flacidez se não faz exercício, né? Se fizesse exercício, teria uma melhora muito melhor. Esse é o ponto. Né? É isso que eu tenho que analisar. A pessoa que está num déficit calórico, em algumas situações, claro, em algumas situações mais extremas, a composição corporal aí depende do que você interpreta, né? Mas se o indivíduo, quando o indivíduo está com um percentual de gordura baixo, se ele continuar restringindo, daí ele pode perder mais músculo, porque o maior risco para perder músculo é quando eu tenho pouca gordura, tá? Por isso que para um fisiculturista natural, o tamanho do déficit calórico é importante, porque o cara que é o melhor físico ali na competição, certo? E se ele não tiver estratégia, obviamente ele pode perder uma certa quantidade de massa muscular que ele não precisaria perder. Esse é o ponto, porque a gente quer otimizar as coisas, né? Aqui você tem principalmente perda, mas você perde gordura aqui, obviamente, né? Só que uma quantidade menor, fat mass aqui. Depois que você perdeu massa magra mais na primeira semana, a perda de retenção é menor a partir daí, né? Porque a perda de massa magra na primeira semana é por perda de glicogênio, aí vai depender do grau de restrição de carboidratos da dieta, e também pela redução da insulina. A insulina é um hormônio que retém sódio, tá? Quando você baixa a insulina, porque você baixou a ingestão calórica, você vai ter redução do sódio e redução de líquido, né? Então você perde líquido por dois motivos. Pela redução da insulina, vai excretar mais sódio, e pela redução do glicogênio, cada grama de glicogênio retém 3 gramas de água, então você perde glicogênio, você perde. Por isso que dieta muito low carb, a pessoa pode perder mais peso mesmo. Não quer dizer que ela perdeu mais gordura, a gente já sabe isso. Tem estudo que mediu lá a perda de gordura, eles viram. Ah, perdeu mais peso, mas não perdeu mais gordura. Se o déficit calórico é igual. Tá? Aqui na fase 2, né, que você tem várias semanas e meses acontecendo, a pessoa vai perder mais massa gorda do que massa livre de gordura. Agora, a massa livre de gordura, que é a massa magra, né, a perda dela depende se a pessoa faz exercício, né, quem que é esse indivíduo, qual o tamanho do déficit, né, porque pode variar de pessoa para pessoa. Não necessariamente a pessoa vai perder, né? Algum indivíduo que está num processo mais lento, ele pode ganhar massa livre de gordura enquanto perde massa gorda. Né? E a fase 3, em algum momento o cara chega, o platô, o estado estacionário. Né? Aqui, supondo de uma pessoa que já perdeu bastante gordura, os níveis de leptina dela são mais reduzidos, né? O nível de hormônio tiroidiano é mais reduzido, que está relacionado a uma redução do gasto energético, os tecidos estão economizando mais energia, né? Então essa é o estado fisiológico aí do processo de perda de peso, né? Simplificado até certo ponto.